Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Como eu sempre digo, já passamos de 13 milhões de visualizações no nosso stream. Obrigado a você que nos assiste e continue ligado na nossa programação. Olha, gente, eu vou falar hoje de um lançamento de um livro, né? Eu estou aqui com Fábio Lins, de Lessa Carvalho, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas e do SESMAR, que está lançando esse livro. Ele também é procurador de Estado e vai falar um pouco sobre essa obra, Autoritarismo e o Patrimonialismo no Brasil. Olha, o momento tem tudo a ver. Fábio, é um prazer em tê-lo aqui na TV Cidadã e queria que você falasse hoje sobre esse lançamento, essa sua obra aí. Olá, Valtenor. Gostaria de saudá-lo, saudar todos os telespectadores da TV Cidadã. É com muita alegria que recebi esse convite para vir aqui hoje falar sobre esse livro. Se trata da minha mais nova obra. É um livro em que eu analiso a contribuição de grandes autores da literatura brasileira e também da academia, ou seja, tanto livros, romances, novelas, poesias, ensaios, teses acadêmicas, ou seja, tudo que a intelectualidade brasileira escreveu sobre a temática do autoritarismo e do patrimonialismo no Brasil. Isso ao longo de toda a história brasileira. Desde 1500, então, o primeiro capítulo do livro, por exemplo, analisa a Carta do Descobrimento de Pero Vaz de Caminha até 2021. Então, a gente faz uma viagem pela história brasileira, pela análise da intelectualidade brasileira sobre esses temas que realmente, como você bem falou, ainda, infelizmente, são bastante atuais. Como você, essa pesquisa que você fez, né, inclusive falando até da Carta de Caminha, como é que você vê assim, o Brasil, para quem lê o livro vai encontrar detalhes sobre essa questão. Mas como é que você vê o Brasil hoje, né, que estamos passando por esse momento difícil, onde não há um diálogo aberto entre os poderes, né? E podemos falar assim, essa briga, né? Que não está levando a nada. Qual o outro momento que o Brasil passou, né? Voltando na história assim, parecido com o que a gente está vivendo hoje? Tem algum momento? Bom, na verdade o Brasil ele é sempre marcado por uma dualidade, né? Que é a tentativa de modernização, mas ao mesmo tempo esse apego ao passado, apego no sentido de manter tradições que já deveriam ter sido superadas, especialmente no tocante àquela herança colonial do patriarcalismo, do escravismo, né, que hierarquiza as relações sociais no nosso país. Então a gente ainda tem muito isso, muito preconceito, muita discriminação social por conta da raça, da origem, uma série de fatores que faz com que a sociedade brasileira tenha uma grande dificuldade de superar esses resquícios do passado. Lógico que nós não estamos fadados necessariamente a repetir os mesmos erros. Mas o Brasil, infelizmente, acaba sendo muito marcado, a história brasileira ela é muito caracterizada por muitos golpismos, né? Gestores públicos que são alçados à condição de gestores, de presidentes, de interventores, uma série de autoridades distintas, sem que tenha havido a devida legitimidade democrática. Não há muita preocupação, de fato, com os valores republicanos e democráticos. E aí no livro a gente mostra exatamente que a ausência da prática republicana gera exatamente o patrimonialismo, que é a confusão dos interesses público e privado. Ou seja, o gestor público ele age como se estivesse diante de algo que lhe pertencesse. E também o livro analisa o outro grande problema do país, que é o autoritarismo, que é exatamente a negação da democracia. Então, a gente ainda tem muita dificuldade em viver a democracia. A gente passou por um processo de redemocratização recentemente, isso a partir, principalmente, da Constituição de 88. Nós, da sociedade brasileira, imaginávamos que a democracia já estava bastante consolidada e, nos últimos tempos, a gente tem visto que isso não é verdade. Muitas instituições estão, como você bem colocou, em conflito diário, né? Em choque, a democracia é atacada diariamente, então a gente tem que ter muito cuidado para que essas conquistas que a sociedade brasileira alcançou não se percam no tempo. E a gente vê, né, falando agora para o momento atual, que o objetivo é de que haver o entendimento seguindo o que diz a Constituição.
É porque a nossa Carta Magna é ali que a gente tem que ver. Eu posso discordar de uma decisão sua na questão jurídica, mas mesmo assim eu tenho que aceitá-la. Se você é um magistrado, um juiz que tomou uma decisão, eu tenho que aceitá-la. Então, o que a gente está vendo, e houve até um recuo, né, do presidente da República, quando ele foi alertado para o perigo que ele estava levando ao país. Ainda bem que ele aceitou, né, esse conselho e recuou, mas mesmo assim a gente sabe que foi um recuo, como se diz assim, que estratégico, justamente a palavra correta é essa, estratégico. Então é muito preocupante, né, Fábio? E esse livro, assim, gente, pelo que eu já vi, que eu li um pouco ali um resumo do livro, é que você procura trazer isso, que isso não vai levar a nada. O bom é o entendimento, é o diálogo, o respeito. Aí sim, deixa que na eleição o povo julgue. Chegue lá e julgue, na verdade. Exatamente. A gente tem que reconhecer que não importa se o governo é de direita, de esquerda, de centro, tem que haver realmente sempre o diálogo, o consenso, a busca pela solução negociada entre os poderes, com muito respeito recíproco. Isso. E o livro mostra exatamente como esses grandes intelectuais brasileiros, sejam oriundos da literatura, como é o caso de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Gregório de Matos, né, lá no nosso Brasil colonial, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim Nabuco, Tavares Bastos, aqui de Alagoas, né? Então todos eles deram contribuições brilhantes na análise do perfil da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, e é importante que nós possamos conhecer o que disseram essas pessoas, porque tudo que foi analisado ainda é muito atual. É impressionante quando você, por exemplo, pega o Sermão do Bom Ladrão, do padre Antônio Vieira, que foi escrito em 1640, é algo que ainda está bastante atual. Você pensa que ele está escrevendo hoje. Os poemas de Tomás Antônio Gonzaga, suas cartas, seus escritos na época da Inconfidência Mineira, né? Então, temos assim que reconhecer o grande legado que esses brasileiros deixaram e tá sempre discutindo, debatendo sobre esses temas para que isso não, como eu disse, para que essas conquistas democráticas não se percam. Nesse resumo que você faz, aí você deve ter passado também pela questão dos militares, né? Na época podemos dizer assim, da ditadura, né? Que é uma questão também que a gente tem que ver que houve também avanços, né? Hoje a gente vê e a gente às vezes fala militar, mas o militar ele faz parte da sociedade também brasileira, são nossos filhos, nossos pais, nossos avós, então não são nossos inimigos, na verdade. Só que hoje a realidade é outra, né? O país mudou, o militar está cuidando lá das Forças Armadas e a política e não vamos misturar as coisas, mas esse momento que o Brasil passou naquele momento serviu também de um grande aprendizado. Sim, na verdade, para a gente analisar a história brasileira, a gente tem que perceber que nós passamos por diversos momentos distintos sob o ponto de vista jurídico, social, econômico, político. Então o Brasil já foi colônia de Portugal, então havia toda uma conjuntura que era para... O Brasil era uma colônia de exploração. Então, as pessoas que para aqui vieram queriam apenas enriquecer da noite para o dia. Então, não havia preocupação em garantir o atendimento das necessidades da população, né? Mesmo com a independência do Brasil, ainda houve muita concentração de renda, né? A oligarquia rural dominou a política brasileira durante muito tempo. E aí vem a República. Mesmo proclamada a República, o Brasil ainda continua muito arcaico, né? Ele não consegue superar essas dificuldades históricas. E aí, por exemplo, a gente vê na Primeira República a política do café com leite, o coronelismo, política dos governadores, o voto de cabresto. E aí vem a era Vargas, né? A gente ainda passa por muitas dificuldades. Vargas em um momento é democrático, em outro momento é ditatorial. E aí vem uma época de redemocratização, mas rapidamente a gente já entra em outra ditadura, que foi a ditadura militar. Com certeza teve seus méritos, mas certamente também a gente tem que reconhecer que foi um período de exceção, de censura, de repressão. Então, a gente tem que avaliar o nosso passado
e o livro mostra a contribuição desses grandes brasileiros ao longo de cada um desses períodos. Então, tem obras em que eu analiso, né, esses relatos, esses estudos do Brasil colonial, do Brasil Império, do Brasil da Primeira República, da Era Vargas, da ditadura militar e da redemocratização. E você, pela experiência que teve em fazer esse livro, eu vou mostrar aqui esse livro aqui, que você já se esgotou aqui, né? Eu queria até que você dissesse como fazer aos nossos telespectadores, os internautas, aqueles que estão nos assistindo através também do streaming agora ao vivo, como adquirir o livro, né? E como é que se diz? E como é que você vê esse momento, a sua contribuição para esse momento agora que o país está passando? Bom, o livro realmente, ele rapidamente foi vendido, pelo menos os exemplares que eu tinha. Certo. Então, eu divulguei pela internet. Então, em uma semana, os 40 exemplares que eu tinha foram vendidos. Eu fiquei só apenas com esse. E o livro ainda se encontra à venda. Ele está à venda pelo site da editora Juruá, juruá.com.br. É uma editora de renome nacional, lá de Curitiba. Então, ela produz de acordo com a demanda. Então, você solicita a compra e eles enviam pelos correios. O livro chega em menos de uma semana. O livro acabou ficando muito extenso porque eu analiso 40 obras, contribuições desses grandes brasileiros. Então, o livro tem quase 600 páginas. Mas é uma contribuição que você deu para a história. Você está poupando até a pesquisa de muita gente que ia perder tempo, assim. Não é que você perde tempo, mas assim, um resumo que você já encontra ali, né? E de vez de estar pesquisando em várias obras, você procurou fazer um resumo. É mais ou menos isso, não é isso, né? Exatamente. Porque, assim, eu também tinha interesse de ler tudo isso. Certo. Então, eu queria ler os clássicos como Roberto da Mata, Vitor Nunes Leal, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Marilena Chauí. Então, eu li tudo, pelo menos o principal livro de cada um desses autores, e procurei resumir, dar a minha interpretação, minha análise. E, de fato, na sociedade como a de hoje, que a gente tem pouco tempo para leitura, infelizmente, né? A gente tem agora à disposição um livro que, de certa forma, nos entrega, lógico, uma visão bastante limitada, parcial, mas pelo menos uma análise do que era cada uma daquelas 40 obras que eu trato no livro. E você que está aí em pesquisa, na universidade, na escola, né, vivendo esse momento que o país está passando, é um momento importante para você refletir, né? Vamos acabar com aquele radicalismo que a gente tem visto aí nas redes sociais, infelizmente, né? O não respeito às ideias, né? Que muita gente às vezes não quer nem respeitar as ideias do outro, os pontos de vista. Isso é muito ruim para a democracia, não é verdade? E então é um livro que a gente aconselha para que você leia, entra lá no site da editora e solicita. Mas, Fábio, para a gente finalizar, né, antes de finalizar a entrevista, eu gostaria que você justamente fizesse uma análise assim, o que é que você vê nesse momento que o nosso país está passando, né? O que é que está ocorrendo, né? Para que, principalmente, quem está no comando do Brasil não está tendo aquele diálogo, né? Que deveria acontecer, né? De chamar o grupo, realmente ter o diálogo e cumprir com aquilo que fica acertado na democracia. Bom, na verdade se trata de um movimento que infelizmente não é apenas no Brasil, né? A escalada do autoritarismo, especialmente nos últimos tempos da extrema-direita, tem acontecido em vários países. Foi o caso do Trump nos Estados Unidos, o Erdogan na Hungria, diversos países também espalhados pelo mundo, na Filipinas também. Tem experimentado esse novo momento em que pessoas que pregam o radicalismo, o extremismo, acabem alcançando o poder. E isso realmente é algo bastante preocupante. Eu realmente fico muito angustiado quando eu vejo que a gente, alguns anos atrás, seja com governantes de direita ou de esquerda, então não estou fazendo aqui nenhum julgamento, eu acho que todo mundo aqui tem que ter liberdade para ter sua opção política, ideológica, mas a gente sempre vinha tendo a oportunidade de ter governos que seguiam os trâmites da democracia, do Estado Democrático de Direito, e nos últimos tempos parece que isso está sendo esquecido. Então o livro serve para nos alertar
para nos mostrar que a gente tem, infelizmente, essa tendência a um certo conservadorismo, mas no sentido negativo da palavra. E a gente tem que superar todas essas dificuldades para evoluir enquanto país, enquanto sociedade. Ok, Fábio, foi mais uma vez um prazer em tê-lo aqui, porque você, nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem aqui, já deu uma visão do que é a obra, do que é o livro. Eu aconselho a vocês a ler, eu vou ler esse livro, porque pelo momento que a gente está vivendo no nosso país, a gente precisa de obras como essa, que a gente reflita, né? E veja o que é que há tantos anos atrás já acontecia e o que não levou a nada, né? Foram atrasos, né? Que poderia hoje o Brasil estar numa condição fantástica, mas tudo isso pesou ao longo da história. Então eu queria lhe agradecer e deixar aqui o espaço para que você faça as suas considerações, e o espaço está sempre aberto aqui pela TV Cidadã, que é uma TV que procura trazer informação de qualidade para os nossos telespectadores. Você vê que a gente aqui não se envolve nessa questão de quem é o lado A, o lado B da política. A gente só mostra aqui a realidade, né? Que a democracia, na nossa opinião, está acima de tudo. Então, seus agradecimentos. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui presente, aqui falar para a TV Cidadã e para esse público tão qualificado que eu sei que você tem, e falar um pouquinho sobre esse livro que foi escrito com muito afinco, com muito esforço. Me consumiu mais de um ano, né, de estudo, de pesquisa. E é um livro que ele apresenta visões distintas, visões de pessoas do Nordeste, do Sul do país, visões de pessoas de direita, de esquerda, visões de pessoas liberais, conservadoras, progressistas, tá? Então, a gente apresenta aí a visão da intelectualidade brasileira, de autores do passado, de um presente um pouco de um passado mais distante, de um passado mais próximo, e do presente também. Tem contribuições aí do Leandro Carnal, da Lilia Schwartz, de autores recentes também. Mas eu acredito que quem tiver a possibilidade de adquirir esse livro vai ter a oportunidade, né, de conhecer o que pensa e o que pensou os grandes brasileiros que tentaram analisar as nossas raízes, a nossa alma, né? Então, principalmente isso, a alma brasileira é retratada nesse livro, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Bom, entrevistei aqui o professor Fábio Lins Lessa Carvalho, ele que é professor da universidade, professor do SESMAC, também Universidade Federal de Alagoas, do SESMAC, é procurador de Estado. Aqui a obra, mais uma vez, está aqui, editora Juruá, né? Juruá. Você entra lá no site, solicita o seu livro, você vai receber na sua casa. E eu conto com vocês no próximo Terceiro, gente. Um abraço, fica com Deus.